Paz do Senhor, agradecer aqui ao evangelista Antônio pelo convite, de pregar no culto de missões hoje, ele pode convidar quem ele quiser, Fica livre para convidar o pregador para o culto de missões. Mas aprove a Deus dele desejar me convidar, eu aceitei de bom grado, para a glória de Deus. Eu gostaria de ler um texto, irmãos, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 15. E depois desse texto, as crianças hoje não sobem, pela orientação que me deram. Então, nós vamos ouvir a palavra. Eu só vou pedir aos irmãos que evitem ficar ali fora. Eu tenho visto isso nas igrejas, ontem mesmo no pré-congresso. Eu observei na hora da pregação. Aliás, eu não falei, Só foram o Daniel, Arthur, Marcelo e Amanda, que hoje não estão aqui porque foi o sepultamento do tio do Marcelo agora às 17 horas e eles não iam para casa. Então, mas só foram esses 4 jovens, Quer dizer, 2 adolescentes e 2 jovens para o evento de ontem. E aí eu observei que na hora da pregação aconteceu o mesmo que aconteceu na terça-feira na Matriz. Na terça-feira eu cheguei até a pensar que porque eu já estão acostumados a me ouvir, Aí pensei, eles não querem me ouvir. Mas não, fizeram a mesma coisa ontem. Quando o pregador ganhou a oportunidade, os músicos vazaram lá para fora. Vazaram, não entraram mais. Só entraram no final do culto, que ia ter o louvorzão da juventude, É uma coisa assim, sabe, que a gente fica... Eu espero que essa oração da Sarinha com as crianças, que Deus atenda, levante uma geração de Samuel, porque, meus irmãos, a geração de Saul está presente. Está presente, sem compromisso nenhum com a palavra de Deus. Então, vamos ler aqui, texto de Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, onde Jesus, num dos seus sermões finais, ele diz, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Não, perdão. Vamos ler de novo aqui. Esse óculos, depois que eu refiz, aí eu fico meio embolado aqui. Parece que a ótica só me cobrou, mas não deu um... Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta palavra que é lida, Senhor, mais uma vez na tua casa. Obrigado pelos ouvidos que a ouvem. E obrigado pelos corações, ó Deus, que estão receptivos à voz do teu Espírito. Para que nesta noite, ó Pai querido, a tua palavra venha ó Deus, acompanhada com o dom da palavra da sabedoria e do conhecimento. Para que tu traga a revelação que for necessária, ó Deus, a nossas vidas, para que então sejamos edificados, exortados e consolados. E neste momento, enquanto a tua palavra estiver sendo ministrada aos corações, ó Deus, tu pode curar pessoas de enfermidades físicas, emocionais, espirituais, pois a tua palavra é poderosa. E assim então entrego, Senhor, nossas vidas em tuas mãos e te peço por este momento, para que a glória seja tua, mas a edificação seja da tua igreja. Em nome de Jesus, te peço agradecido. Amém. Se assenta, irmãos. Meus irmãos,
De antemão, posso dizer para os irmãos que, segundo o próprio Jesus, a igreja ela é uma vinha, o reino de Deus é uma vinha muito grande. E com um propósito específico, irmão, de produzir frutos. Ninguém planta uma vinha que não seja para produzir. Porque videira não é uma árvore frondosa para dar frutos. A menos que seja como nós, às vezes, queremos plantar uma videira, aí plantamos como se fosse chuchu. Plantamos ela alta, né, para fazer assim aquela rama por cima, e videira não é assim. A videira ela tem entre 1 metro e 1,20 m de altura. E tem seus corredores para que haja possibilidade de uma poda ser feita com facilidade, e o cuidado dela também ser bem projetado. Então, não é uma videira assim que seja alta, né? Tem algumas, às vezes, chega a 1,5 m de altura, mas ela não passa disso. Só a gente que planta em casa e vem lá, vamos ver minha videira, as uvas tudo em cima. Até trabalho dá para pegar, né? Então, videira não é assim. Videira não é rama que se dá por cima. É uns arbustos, uma árvore, né, que ela vai colocando aquelas ramas, eles colocam nos corredores e vão limpando ali, vão cortando os galhos que não dão fruto e limpa aqueles que dão fruto para que ela produza muito mais, que é o objetivo de uma videira plantada. Quando nós observamos que Jesus nos considerou a igreja como uma videira, isso nós não podemos perder esse propósito, esse objetivo, irmãos. Aí ele também nos deu, para cumprirmos o propósito, que é o frutificar, que uma igreja, se ela não frutificar, ela não cumpre o seu propósito. Então, para nós frutificarmos, que é ganharmos almas para o reino, então ele nos deu 3 condições, segundo as Escrituras Sagradas. A primeira condição é a presença dele. Nós encerramos um texto lido dizendo que ele falou assim: sem mim nada podereis fazer. E ele já havia dito aos seus discípulos, dizendo assim: olha, estou convosco, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, para que uma igreja ela cumpra seu propósito, que a gente chama de missões, a evangelização, essa obra inacabada, ela primeiro precisa da presença do Senhor. E ele deu isso aqui para nós cumprirmos, essa condição de nós cumprirmos, senão seria, vamos dizer assim, até uma covardia de Deus dar uma tarefa que é muito difícil de se cumprir, sem que ele nos ajudasse. Então ele falou: olha, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E essa presença é tão importante que ele disse que sem mim nada podereis fazer. Segunda condição que ele nos dá para nós cumprirmos o propósito como videira que somos, é o seu poder, a sua autoridade. Por quê? Presença é uma coisa, autoridade é outra. Eu posso estar com alguém que tem autoridade, que tem poder e ter presença dessa pessoa, e não ser delegada a mim qualquer autoridade. Quantos servos, quantas pessoas que estão junto com outros não têm autoridade, e às vezes está junto com a autoridade e não tem, ele fica ali caladinho, bico calado o tempo todo, né? Só acompanhando, só observando. Mas, no entanto, Jesus, apesar de dizer que a presença dele estaria, e todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra, aí ele disse assim: mas recebereis poder, Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder, exatamente para o cumprimento desta tarefa, que é produzir frutos para o reino de Deus, pois ele disse assim: recebereis a virtude do Espírito Santo, que é o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e justamente para ser testemunhas, ou seja, para dizer aquilo que você tem visto, aquilo que você tem ouvido, aquilo que Deus tem feito na sua vida. Então, a igreja, ela não tem apenas a presença do Senhor, que é o lavrador, ela tem também o poder, a autoridade
o poder de frutificar por si mesma. Ou seja, você tem a autoridade do Espírito Santo de Deus. Ou seja, para onde nós formos, como galhos grudados nessa videira, para onde nós formos, irmãos, o Senhor já nos deu autoridade para nós pregarmos o Evangelho, para nós testemunharmos, mesmo calado, às vezes, nós ganharmos almas para o reino de Deus. De maneira que eu vou lembrar que eu falei aqui na sexta-feira, então que alguém com certa propriedade disse que cada coração sem Cristo é um campo missionário, porém, cada coração com Cristo é um missionário. Você não tem a nomenclatura, você não está em outro lugar, mas está no teu trabalho, na tua escola, na sua casa, na sua vizinhança, no meio da rua, batendo um papo. Um coração sem Cristo é um campo missionário e um coração com Cristo é um missionário. Você tem autoridade de Deus para poder pregar o Evangelho, para ganhar almas para o reino, para frutificar para o reino de Deus. E quando nós observamos, irmãos, que nós estamos falando sobre essas condições, são as condições para ninguém falar assim, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, porque a pergunta que fora feita e lida aqui hoje, nesta noite, foi: quem deu crédito à nossa pregação? Não foi? E a quem enviarei? Então, olha, aí então nós temos aqui, a nossa participação é a terceira condição, que está em João 15,16, que ainda não lemos, vamos ler agora, João 15,16, porque, na verdade, aqui que nós vamos parar um pouquinho mais, que é a nossa participação, ou seja, a nossa disponibilidade. Porque, irmãos, olha, a presença de Jesus é fundamental na igreja. O poder do Espírito Santo é fundamental na igreja. Agora, eu pergunto aos irmãos, e uma pergunta talvez sem resposta: de que adianta o Senhor estar presente? De que adianta o poder do Espírito Santo estar sobre nós, se nós não tivermos disponibilidade para ser usado pelo Senhor? Me ajuda. Agora eu falo como evangelista Antônio, me ajuda. De que adianta o Senhor estar comigo? Você fala, glória a Deus, o Senhor está conosco. E se eu falar aqui que o Senhor está conosco, aí todo mundo vai ficar feliz da vida. De que adianta o Espírito Santo de Deus nos encher do poder e eu não tenho disponibilidade? Eu sou um preguiçoso no reino de Deus. Eu não tenho coragem de fazer aquilo que Deus quer que eu faça. De que adianta? Seria o mesmo que você dá todas as ferramentas a uma pessoa dá todas as ferramentas, dá toda a condição, abrir uma porta e ela não tem coragem de trabalhar. É cavalo bom, dente bom em boca de cachorro, né? Serve para nada, só para atrapalhar os outros. Então, olha, você precisa ter a presença do Senhor, que é muito importante, irmãos, e as pessoas se alegram. Se eu fosse um pregador pentecostal, eu começasse a falar aqui a presença, a igreja pega fogo, Ailton. A igreja pega fogo. Receba a presença. Mas de que adianta a presença do Senhor? Torna a minha pergunta. De que adianta o poder do Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a vida da igreja, se eu não tenho disponibilidade, não tenho coragem de produzir para o reino de Deus? Você acha que vai acontecer alguma coisa? Você acha que os anjos vão sair de lá para pregar no teu lugar? Você acha que os anjos vão tomar frente? A Bíblia nos diz que eles bem queriam fazer isso, mas isso é competência da igreja, isso é competência nossa, porque se o Senhor não deu uma tarefa a anjos, é a de pregar o Evangelho. Eles não podem pregar o Evangelho. Lembra quando estava a casa de Cornélio, Cornélio orando, Cornélio jejuando, Cornélio fazendo esmolas, querendo ser salvo de qualquer maneira, veio um anjo na casa dele, desceu à casa dele, estou citando Atos capítulo 10, desceu à casa dele, aí o anjo não pôde pregar o evangelho da salvação a Cornélio e disse assim, ide,
vai à casa de um camarada chamado Simão, e lá tem um outro Simão chamado Pedro, você vai mandar chamá-lo, aí ele vem aqui e vai te explicar o caminho da salvação. Olha que trabalheira. E o anjo doido para falar que Jesus salva e não pode falar. Porque essa tarefa é sua, essa tarefa é minha. Anjos não fazem aquilo que foi designado para a igreja fazer. Então, irmão, se mova, se sacuda. Aleluia. Levanta, desperta. Abre o olho, porque para os discípulos, em João capítulo de número 10, aí para eles, quando chega lá, eles dizem assim, faltam 4 meses para a ceifa. Mas Jesus fala, olha, eu já estou vendo os campos brancos para a ceifa. Porque quem tem coragem, irmão, não espera o dia de amanhã. Quem tem coragem faz no dia de hoje. Você está esperando o quê para tomar a decisão na sua vida? Então está escrito, irmãos, que essa participação, a nossa participação, que seria a nossa disponibilidade, não é nem a capacitação. Capacitação ainda vem depois, né? Que é ele quem torna capaz, aquele quem se disponibiliza. Mas ele precisa de alguém. Deus não envia anjos para pregar o evangelho. Você sabe que quando ele precisou salvar uma nação de cerca de 120 mil pessoas, ele queria que aquela nação ouvisse a palavra de oportunidade do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Ele não enviou um anjo. Ele estava disposto a enviar um anjo para destruir se eles não quisessem. Nínive será subvertida em 3 dias, se não ouvir a palavra. Mas ele chamou um homem e enviou para lá. Você sabe disso, que Deus precisa de pessoas disponíveis. Por isso que o profeta Ezequiel ficou triste ao falar, Ezequiel 22:30, que Deus procurou um homem para que estivesse perante ele na brecha contra aquela, ou seja, em relação àquele povo que Deus ia destruir, e não achou ninguém. Irmãos, precisa-se de homens capazes, homens disponíveis, para então se colocarem na brecha e dizer como Isaías, depois de muito tempo, dizer, eis-me aqui, Senhor. Então, observa, aqui, irmãos, a regra, a igreja é a única, que eu vou te dizer aqui, é a única agência, né, que nós temos apta para realizar missões. Então, eu disse aqui, primeiro, a igreja é uma vinha com um propósito específico de produzir frutos. Aí, então, Deus dá essas condições para nós. E agora eu quero te garantir que a igreja é a única agência nessa terra, única, não existe outra agência. A igreja é a única agência apta para realizar missões, porque em João capítulo 20, no mesmo sermão de Jesus, capítulo 20, versículo 21, aí se puder colocar, ele disse assim, disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Aliás, Jesus agora está ressuscitado, né? Aí disse assim, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Por que ele não mandou anjos que são mais velozes, que são mais poderosos, que podem até destruir, não quer não, tá, passa a espada nele. Por quê? Porque, irmãos, a igreja é a única agência apta para realizar missões. E então, dentro desse assunto, é que eu quero falar com vocês, trazer a meditação, irmãos, as 3 coisas essenciais para realizar missões. Porque aqui, Deus nos deu 3 condições que nós falamos. Agora, então, ele traz para nós, irmãos, esclarecimento, ele nos dá 3 coisas essenciais para cumprirmos a nossa tarefa. Portanto, a igreja não cumpre se ela não quiser. Se ela não quiser. E hoje, irmãos, a igreja, eu disse também isso na sexta-feira, a igreja está como um depósito de crentes, ela não é mais um celeiro. Antes, a igreja, que é uma igreja, uma agência missionária, ela é um celeiro, ou seja, um celeiro, eles vão para cá e vão para a rua. Imagine uma empresa de ônibus, um coletivo, ou qualquer outra empresa de coletivo, até de aeronave,
Aí, então, o camarada se compraz, se alegra em falar assim, olha como é que está a minha empresa. Imagine, a Flores, né? A Flores, uma empresa grande, né? Aí, olha como está a minha empresa, vai ficar olhando ali aquele montão de ônibus parado, alinhadinho. É bonito de ver, é bonito de ver. Quando passa assim uma cena aérea assim, eu gosto de ver tudo organizadinho, tudo alinhadinho. Aí, então, imagine você, o dono, olhando aquela filmagem, falando assim, olha como está a minha empresa, olha, estou feliz, mas aqueles ônibus não saem dali. E a cada vez vai entrando mais e se entupindo ali, e se entupindo naquele lugar. Tem lucro nisso, irmãos? Será que se abre uma agência, uma empresa, para que os ônibus, para que esses veículos fiquem todos parados, aquela frota fique toda ali parada, para, vamos dizer assim, para a alegria da pessoa que está vendo? Não, irmãos. Aquilo só produz alegria de verdade no dono quando ele vê que a empresa está vazia e todos os ônibus estão correndo linha. Que chega um, faz a manutenção e vai para lá de novo, chega outro, faz a manutenção e vai para lá de novo. Só consegue ser feliz esse homem quando vê, se der um caso de todos pararem, por conta de uma greve, talvez, aquilo causa uma tristeza tremenda, porque não está cumprindo o propósito. E por que nós achamos que Deus está feliz com uma igreja que é um depósito de crentes, irmãos? Que tem 100, 200, 300, 400, 500, 2.000 crentes, 5.000 crentes, que não estão cumprindo a tarefa de evangelizar o mundo, que não estão cumprindo a tarefa de ganhar almas para o reino de Deus. E sabe, irmãos, quando um galho de uma vinha está fora da videira, ou seja, do seu tronco, da sua essência, ela serve como morte. Você sabe que Paulo, quando foi apanhar uns gravetos, em Atos capítulo 28, está escrito assim, que ele foi apanhar uns gravetos de vide, ou seja, de videira. E o que aconteceu naqueles gravetos de videira? Tinha uma serpente e picou Paulo. Se um crente, que ele não cumpre o propósito, ele não gera vida, ele gera morte. Eu não acredito que você queira gerar morte para quem quer que seja. Agora, se você está ligado à videira, você terá prazer em cumprir seu propósito, frutificar, ganhar almas para o reino. Deus nos chamou para isso, irmãos. Todos nós somos chamados para ganhar almas para o reino, mesmo com as mais diferentes vocações, e dons ministeriais. A palavra de Deus nos fala sobre 5 dons ministeriais. Existem cerca de 20 dons, pelo menos foi os que eu consegui listar. 20 dons, mas 5 deles são dons ministeriais, que estão em Efésios capítulo 4, versículo 11. Estão lá, Efésios 4, 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, que já são os missionários. Apóstolo quer dizer enviado. Apóstolo não é aquele homem que fica lá, num púlpito gerenciando igrejas que ele fundou. Não. Apóstolo, o título é enviados. Ou seja, são os missionários que estão em campos, que a gente chama de missionário. A mesma palavra seria apóstolo. Então, Deus enviou uns para apóstolo, outros para profetas, que é o pregador da palavra, não é o dom da profecia, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, capítulo 12 e 14, onde uma pessoa, por uma inspiração momentânea, o Senhor usa ela e ela fala uma palavra inspirada profética. Não, aqui é o dom da palavra, a palavra de Deus sendo pregada. Aí, outros para evangelistas, que é uma pessoa que prega o evangelho, que vai desbravar, e outros para pastores, que são os cuidadores, e doutores, que são os ensinadores. Uma pessoa pode exercer vários dons, porque o dom não é dela, dom é do Senhor. Agora, não importa quantos dons Deus possa te usar. O versículo 12 que está o segredo. Qualquer dom que seja, é para isso aí, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, crescimento do reino de Deus. Deus não nos dá dom para nós acumularmos um montão de crente aqui e ficarmos com esse crente achando que somos dono de igreja,
achando que somos donos de pessoas. Não, irmãos. Não. Deus nos dá dons para nós ensinarmos pessoas e nós somos ganhadores de almas. Tanto aquele que tem esses dons, que parecem ser estáticos, quanto aquele que tem o dom do apostolado, que é o que vai ao campo missionário, nós fazemos a mesma coisa. Só que tem uns que vão, outros que ficam. Então, dentro disso aqui, nós temos três coisas essenciais para nós realizarmos essa tarefa, de maneira que Deus deu um fechamento assim nessa tarefa de sermos uma vinha, e galhos são diferentes, você sabe, né? Tem galhos pequenos, galhos grandes, tem galho que cresce mais, galho que cresce menos, não importa se o galho é pequeno, se o galho é grande, se ele vai ser longe, vai longe, né? Que a vinha tem galhos aí que ela vai se estender, não importa. O importante é que tanto esse quanto aquele produza fruto, que o que o lavrador quer é encontrar fruto no galho, só isso que ele quer. Ele não quer saber se o galho é grande, se o galho é pequeno, se o galho é grosso, se o galho é fino. Ele quer encontrar fruto. Ele chega lá para encontrar fruto. E quando ele encontra fruto, para ele está de bom tamanho. Você não importa a tua postura, a tua posição na igreja, né? O importante é você produzir para o reino de Deus. E então ele dá essas três condições para nós, irmãos, três coisas essenciais para nós realizarmos essa missão. Isso pode ser para criança, para juniores, para jovens, para adultos. Deus usa todos. Deus usa todos. E até os velhinhos. Deus usa quem Ele quer, da maneira como Ele quer. Quando Ele vê que o camarada está um pouquinho mais cansado, aí então Ele vai diminuir a sua tarefa ou colocar em outra área, mas Ele continuará produzindo. Se você nunca sair de Cristo, que é a videira, o Pai, que é o lavrador, nunca deixará de cuidar de você. Ele vai sempre te limpar e vai sempre aceitar teus frutos. Vai produzir um pouquinho menos? Vai produzir um pouquinho menos. Ele não quer quantidade, ele quer produção. Então, cada um na sua, tá? Como numa linha de produção. O camarada que está lá na embalagem, ele não pode reclamar com o primeiro da linha de produção, que está tirando, de repente, o invólucro, né? o pote, o copo, a garrafa, aí está tirando e colocando primeiro, tirando da máquina e colocando na linha. Não, existe um processo. Aquele só foi pago para fazer isso. Então, ele vem e coloca. Aí ele fazendo a parte dele, aí o outro que vai passar lá na serigrafia, ou vai fazer o rótulo, né? Aí também já está pronto para isso, até chegar no envasamento. Para ele não importa. Para o dono, irmãos, importa que haja produção, que a linha não pare. Que a linha não pare. Aí está indo para o consumidor, opa, cumpriu o propósito. Agora, para ele não importa quem está fazendo o que está fazendo. O importante é a produção. E para Deus é a mesma coisa. É produção que Ele quer para o reino dEle. Há almas ganhas, irmãos. São quase 8 bilhões de pessoas no mundo. E parece-me que, segundo alguém, somente cerca de 2 bilhões são salvas. Tem a Cristo no coração. Então, tem cerca de 6 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E como nós vamos cumprir essa tarefa? Como vamos cumprir essa tarefa? Se você não pode dizer, Senhor, envia um anjo lá, igual a gente fala, envia um anjo lá e faz isso e faz aquilo. O anjo pode ser enviado até para curar uma pessoa no hospital. Pode, mas para evangelizar e ganhar aquela alma, ele não consegue. Ele não consegue. Aí tem que ter uma pessoa para falar de Cristo. Ele não tem autoridade para ganhar aquela alma. Ele pode até curar e tirar a pessoa do hospital. Agora, ele não tem autoridade para falar de Cristo. Não existe nas Escrituras. Então, o que acontece aqui? Aí, essas três coisas essenciais. Vê se não dá para nós cumprirmos a nossa tarefa. Basta que nós falamos. A condição ele já nos deu. Estar conosco. Olha, quer melhor do que isso? O patrão contigo. Aliás, o patrão ia impor, né? Aí, quando o patrão estivesse contigo, você, hoje eu vou trabalhar. Não tem um camarada que estava à toa na empresa, no escritório? O escritório era em cima. Aí ele estava à toa, ele olhando a escada assim, aí ele, gente, o patrão chegou aí. Aí todo mundo começou a trabalhar, ele sentou. Aí o patrão olhou para ele e falou, o senhor trabalha aqui desde quando? Desde que eu vi o senhor subindo a escada. Então, quer dizer, o patrão impôs, a presença do patrão impõe, né? A pessoa, mesmo preguiçoso,
a trabalhar. O patrão chegou aí, o homem chegou. Aí todo mundo começa a se mover, limpar alguma coisa, né? Então, olha, todo mundo dá um jeitinho. A presença do Senhor já nos dá essa imposição, mas Ele não quer que trabalhemos dessa forma. Aí, então, Ele deu autoridade. Não, você pode trabalhar, você tem autoridade para trabalhar. E, dentro disso aqui que nós falamos, aí Ele quer o quê? A nossa disponibilidade. Ele quer que tu trabalhe. Agora, irmãos, essas condições também vão gerar as 3 coisas essenciais para que ninguém dê desculpa no reino de Deus, ninguém. E quais são essas? Primeira, oração. Será que tem alguém que não pode orar? Eu acredito que tem alguém, como aqui algumas pessoas, não possam dobrar o joelho, porque tem problemas no joelho, operado, está com problema. Acredito, e Deus conhece todas as pessoas, né? Acredito, mas orar, irmãos, orar, todos nós podemos, da criança ao mais velhinho, todos nós podemos orar. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, olha, primeira coisa essencial para realizarmos missões é a oração. A oração é fundamental, irmãos. A oração, irmãos, é a maior motivação para missões é a oração. Agora, a pergunta, então, que não quer calar e não precisa responder, responde a si mesmo. Quantos de nós oramos pelo campo missionário? Não estou dizendo dessa oração feita aqui no dia do culto de missões. Eu estou dizendo na tua madrugada, no teu momento de oração, ou você fica assim, Senhor, tu sabe que eu preciso de um carro. Senhor, tu sabe que eu preciso que meu filho passe naquela prova. Senhor, tu sabe que eu preciso de um aumento de salário. Senhor, tu sabe que eu preciso... Irmãos, por favor, um dos maiores recursos que Deus nos dá para cumprir a tarefa de ganhar almas pelo reino, por incrível que pareça, é a oração. A oração, ela abre portas, e a gente usa uma expressão assim, que parece um tanto estranha, abre portas onde não há porta. Aí alguém fala, mas se não tem porta, para que abrir porta? Bom, mas tudo bem, de acordo com o que Paulo fala, Deus chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Então, olha, em Romanos 4,17, então a oração, ela abre portas onde há dificuldade de se achar uma porta. A oração, ela entra onde nós não podemos entrar. A oração rompe qualquer barreira. A oração feita aqui, irmãos, ela pode ir lá do outro lado do mundo e operar, e Deus enviar um anjo ou levantar uma pessoa que está lá. Eu não posso, mas Deus levanta aquele que está lá através da minha oração. Então, quando nós oramos, aí está escrito aqui, olha, primeira coisa que a oração é fundamental, e às vezes não oramos, irmãos, por favor, você não vai ter desculpa, jovem, se você não orar, não vai ter. Parece que eu até louvo a Deus, porque eu sempre fui estranho, então, minha vida é uma vida assim que eu sempre estou em oração, graças a Deus, né? Então, mas eu acho que todo mundo devia ser estranho, mas o mundo seria muito sem graça se todo mundo fosse igual a mim. Então, mas desde a juventude, irmãos, a gente tem que aprender a orar. E não tem coisa melhor do que o jovem orar. Vai esperar ficar velho quando você não puder mais ajoelhar? Quando você pensar em ajoelhar, já começar a dar crec, crec. Meu Deus, ajoelhe agora. Clame ao Senhor. Essa é a geração de Samuel que as crianças cantaram, que precisa ser levantada. Vamos derrubar essa geração de Saul, irmãos. Uma geração que quer o trono. Uma geração que quer a glória para si. Uma geração que está pensando na riqueza. Uma geração que está pensando só em ganhar, ganhar, ganhar e ter quantas mais pessoas ela puder dominar. Que é vaidosa. Que está pensando, não, Davi não pode ficar com esse título porque, poxa, eu sou o rei e ele não é rei. Irmãos,
Precisamos levantar uma geração de Samuel. Homem que cumpriu o ministério profético, o ministério sacerdotal. E no final de carreira ele levantou a sua voz e disse assim: eu quero que alguém me acuse de alguma coisa errada que eu tenha feito. Porque o único intuito dele era dar glória a Deus e fazer o povo andar no caminho de Deus. Oração, irmãos, olha, está escrito que devemos orar por mais obreiros no campo. Por mais obreiros. Aí o crente fica, o pastor fica: irmão, estou precisando de um guitarrista, vem para a minha igreja, você vai tocar guitarra, vou comprar um instrumento novo para você, vem que eu vou te tornar diácono, vem que eu vou te colocar como meu vice, vem. Irmãos, eu já disse para os irmãos que na igreja ali, no pátio da igreja de Nilópolis, aí um pastor me cercou e falou: você tem um monte de obreiro lá, né? Obreiro bom, manda 2 para mim. Aí eu falei: tu está pedindo a pessoa errada. Um pastor, irmãos. E não é um garoto novo, não, um pastor já tarimbado. Eu falei: tu está pedindo a pessoa errada. E como assim? Eu falei: tu tem que pedir ao dono da seara. Eu não tenho ninguém eu não mando em ninguém, não. Você tem que pedir ao dono. Aí, se ele quiser tirar de lá, ele tira. Irmãos, está escrito em Lucas 9:38. Mateus 9:38. Mateus 9:38, está escrito assim, ó: rogai, isso é orar, ore, irmãos, pois ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Não precisa dizer assim: Senhor, manda fulano, que eu não gosto dele. Não, aí seria bom demais. Não, você vai dizer assim: Senhor, manda obreiros para a tua seara, envia obreiros para a tua seara. Empurra obreiros para a tua seara. O Senhor olhará dos altos céus assim e verá quem Ele quiser usar para aquela determinada situação, tudo visando o crescimento da vinha, o desenvolvimento da vinha, a produção para o reino de Deus, salvar almas, arrebatando-as do fogo. Aí então o Senhor vai empurrar: vai você, vem você. Ele olha assim. Ele vai saber a quem escolher para fazer a obra que ele quer. E saiba que Deus só escolhe aquele que é melhor aos seus olhos para a obra que ele quer realizar. Seja novo, seja velho, ele vai escolher. Agora, alguém tem que estar orando. Alguém tem que estar clamando. E nós podemos orar, irmãos. Não tenha medo de você orar e o tiro sair pela culatra. Pode acontecer. Senhor, envia obreiros para a tua seara. Aí o Senhor pode: não, quero é você, então vai você. Pode acontecer. Mas nós iniciamos o culto cantando assim: se Cristo comigo vai, eu irei. Porque quando ele coloca esse desejo no coração, até eu que não tenho literalmente vontade de sair da minha pátria para outra pátria, eu não tenho vontade. Mas se ele colocar esse desejo de falar: eu quero é você, ele vai colocar um desejo ardente no meu coração e eu não vou sossegar. Agora, isso não me impede de orar. E eu não oro assim: se eu envio fulano, não. Eu oro ao Senhor para enviar obreiros para a sua seara. Porque ele sempre escolhe o que é melhor aos olhos dele e não aos nossos olhos. Você escolheria Davi para ser rei de Israel? Quem é que ia escolher? Samuel, homem tarimbado de Deus, não ia escolher. Ele escolhia todo mundo dos filhos de Jessé, menos Davi. Quando ele viu Davi, ele ficou decepcionado com Deus. Porque o Senhor falou: esse que eu quero para rei de Israel. Camarada baixinho, jovem, e segundo a história aí, que eu não sei, mas era ruivo, né? Meio feinho, aí queria aquele para ser o rei de Israel. Irmãos, você escolheria Noé com 500 anos para a grande obra de ser um arquiteto e fazer a primeira embarcação? Você escolheria um homem de 500 anos de idade, um velhinho, com tanta gente forte? Mas Deus olhou aquele velhinho e falou: é esse que eu quero.
Porque Deus olha a tua disponibilidade. E alguém tem que estar orando. Alguém tem que estar orando. Ore, irmãos, ore pela igreja. Agora, o que eu vejo que as pessoas não estão orando? As pessoas estão esfriando, irmãos. As pessoas estão esfriando. Os membros da igreja estão esfriando na fé. Eles mantêm uma postura de que estão firmes, mas não estão firmes. Não estão firmes. Porque quem está firme, irmãos, ele ama estar na casa de Deus. Ele ama estar na casa de Deus. Espera aquele momento. Não, hoje é o dia que o Senhor nos fez, estarei na casa do Senhor. Quem está firme não vacila, irmãos. Não titubeia. Então, o que acontece aqui? Devemos orar pelos obreiros, por mais obreiros no campo. Devemos orar para que a igreja mantenha seus frutos. Olha a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos 9 a 11. Olha o que Paulo diz, capítulo 1, versículos 9 a 11. E peço isso, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceras e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo está orando, irmãos. Orar para que a igreja, ela seja uma igreja cheia de frutos. Devemos orar pelos missionários em campo. Efésios capítulo 6, que é até o tema desse ano, né? Versículos 18 e 19, que também foi o do ano passado, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca, olha, ele não falou por mim, para que eu ganhe dinheiro, para que eu seja bem-sucedido, nada disso, para que no abrir da minha boca a palavra com confiança, ou seja, seja dada uma palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, ou seja, pregar, ganhar almas. Ele já fazia isso, mas ele queria que a igreja orasse. Ore pelos missionários, irmãos. Ore pelos missionários. Para de orar pelo seu umbigo. Ore pelos missionários. Tem gente que... E quanto mais, com Deus, irmãos, é uma coisa assim, tá? Quando você fica muito ambicioso, Deus não vai te dar. Não vai te dar. Tu fica muito ansioso por um negócio, ele não dá. Não é que ele faça birra, não, mas ele não dá, porque ele sabe que você não vai saber usar aquilo. Então, pare de pedir por você o tempo todo. Eu já disse aqui para os irmãos, a coisa mais difícil que tem é eu gastar meu tempo de oração pedindo por mim. Eu peço, sim, que ele me dê livramento, que ele me guarde, que ele me dê graça e glória. Como o Salmo 84, 11 já promete. Agora, eu não fico pedindo nada. Só se for essencial um momento de tribulação, aí eu vou pedir, Senhor, me ajuda nessa coisa. Mas, irmãos, gaste seu tempo orando pelo campo missionário. Quando eu gasto meu tempo orando pelos missionários e pelo campo, eu estou fazendo a obra de Deus crescer. E frutos de justiça haverá, porque a oração feita por um justo pode muito ser efeitos. Não quero saber quem Deus vai usar do outro lado, mas quero saber que há uma oração, alguém está orando por eles, e Deus vai levantá-los. Então, olha, e devemos orar pelas nações. Olha o que está escrito em Jeremias 29, 7. 29, 7. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar e orai por ela, o Senhor. Porque na sua paz, vós tereis paz. Não é só para Israel, não. Ele está falando para a terra de Babilônia, onde eles foram. Orem pela terra de Babilônia, para onde eu mandei vocês, porque se vocês orarem por ela, elas vão ter paz. E na paz dela, vocês também terão paz. Ore, irmãos, pelas nações. Ore pelos povos não alcançados. Mas eu não sei onde é. Ore, irmãos, ora pela Índia, ora pelos hindus. Olha, então, ora pelos japoneses, pelos chineses. Ora por todas as pessoas das nações. Você não precisa ir.
e nem precisa saber o que está acontecendo, só precisa orar. Só preciso orar, e isso eu sei que você pode fazer, e o Senhor sabe também. Ele sabe que eu posso fazer. Aí você fala, eu não consigo orar muito. Não consigo. Meu pai falava assim, eu oro pouco porque meu repertório é curto. Lembra disso que ele falava? Mas o repertório dele era curto, por quê? Porque quer orar pelo umbigo. E o umbigo é aqui, ó. Aí eu oro pelo meu umbigo, já era. Agora, se eu começar a orar pelas nações, se eu começar a orar pelos povos indígenas, se eu começar a orar pela Cracolândia, se eu começar a orar por esse mais aquele, irmãos, vai ter uma hora que eu vou ter que falar assim, Senhor, tem misericórdia, vou deixar um pouquinho para depois, que eu tenho que descansar. Agora, você só ora por você, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá, Senhor, eu quero, Senhor, estou cheio de fome. Pronto, acabou minha oração. Acabou minha oração. Não é orar por você, é orar pelas nações, orar por todos esses motivos. E também devemos orar pelas oportunidades de evangelização. Olha Colossenses capítulo 4, versículo 3, novamente o apóstolo Paulo. Aí ele diz, Colossenses 4, 3, se não achar, eu vou achar aqui. Aí ele diz, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Ora, irmãos, por oportunidades, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Ele está preso. Mas ele quer uma oportunidade de evangelizar, de falar. Aí você tem que orar por isso, Senhor. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Vou sair, que eu seja útil nesse dia. Ora, irmãos, por uma oportunidade. Agora, não ora. Como Deus vai te usar? Não vai te usar. E você vai ter a tendência de ficar mais frio cada dia. Menos interessado. Já viu aquela pessoa que fala, o amor, o primeiro amor acabou, esfriou. Por que o meu não acabou? Isso que eu não entendo. Por que meu primeiro amor não acabou? Se eu estou desde a adolescência nessa batida, e a cada dia eu estou mais envolvido, por que não acabou? Será que eu sou melhor do que cada um crente que está aqui? Não acabou, irmãos, porque eu estou em oração. Não acabou porque Deus tem me dado condições de buscar a face dele. E ele disse, o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter, orar, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus. Agora, quanto tempo você ora? Na hora da refeição. Coma mal, coma bem, em nome de Jesus, amém. É isso que você ora? Gaste seu tempo, irmãos. Gaste seu tempo. Está no trabalho, oração. Está em casa, oração. Foi fazer uma prova, oração. Mesmo que você saiba tudo da prova. Está na igreja, oração. Oração, irmãos. Aí, segunda coisa que eu vou passar, senão a gente vai passar do tempo, contribuição. Segunda coisa essencial para realizar missões. Então, a primeira é a oração. Primeiro lugar é a oração. Por incrível que pareça. Parece que o primeiro lugar é a contribuição, né? Não. Primeiro lugar é oração. Oração que abre portas. Oração que direciona. Mas aí abriu a porta. Missionário está em campo. Aí, então, Deus nos deu essa coisa essencial que é a contribuição. Irmãos, o dinheiro deve servir à igreja e não a igreja ao dinheiro. O dinheiro deve servir à igreja e não a igreja servir ao dinheiro. A igreja não pode ser escrava do dinheiro. O dinheiro tem que ser o servo da igreja. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando uma pessoa começa a amar o dinheiro, ela quer acumular dinheiro. E o acúmulo de dinheiro não vai te trazer, vamos dizer assim, a completude da sua vida, porque traz a avareza junto. Isso quer dizer que você deve se desprender dele? Não, Jesus nunca condenou a riqueza, nunca condenou. Mas ele sempre condenou a avareza.
Então, você não deve ser servo do dinheiro. O dinheiro deve te servir para fins e propósitos daquele que Deus quer. Então, olha, a nossa contribuição deve ser uma bênção, tá, ao missionário associado à igreja. Não é você pegar o teu dinheiro, aí o camarada ali, eu sou missionário, aí dá para ele porque ele está indo na rua para lá e para cá? Não. Sem trabalhar? Não. Ao missionário associado à igreja. Filipenses, capítulo 4, versículos 15 e 16, o apóstolo Paulo, ensinando a igreja, disse, e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, primeira viagem missionária dele, aí nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Quer dizer, teve uma igreja que contribuiu. E o versículo seguinte, aí ele disse assim, porque também uma e outra vez me mandaste o necessário à Tessalônica. Quer dizer, a igreja estava servindo a Paulo com as ofertas. Assim como nós fazemos, como o evangelista Antônio aqui acabou de dizer, aos missionários. Esses missionários são filiados a igrejas. Não é filiado à nossa igreja, não são membros aqui, não. Não são membros, 2 são batistas. O terceiro é assembleano. E a outra é a Junta de Gideões Internacionais, que não é uma denominação, é uma associação de distribuição de Novos Testamentos. Então, nós não temos denominação, nós não temos já a visão denominacional, nós queremos que o evangelho seja pregado. Agora, essas pessoas são associadas à igreja. Então, observa aqui, Então, o apóstolo Paulo, quando disse isso, aí a nossa contribuição deve ser uma bênção ao missionário associado à igreja, que aprendeu a viver contente com qualquer situação, ou seja, se chegar ele vai dar glória a Deus, se não chegar ele também vai dar glória a Deus, que confia no Senhor e que esteja interessado no crescimento do reino. Está evangelizando, está crescendo, está fazendo igual o pastor Edinaldo? Sim. Agora, ele não está aqui ganhando dinheiro para poder acumular dinheiro, não, ele está investindo no reino. Está investindo no reino. E tem muitas agências missionárias, Portas Abertas, Jocum, Portas, a Sename, que é da Assembleia de Deus, é uma agência missionária muito respeitada, e tantas outras, a Missões Mundiais Batistas, irmãos, tantas outras missões que tem aí, e outros que eu nem lembro mais o nome, você pode contribuir. Você pode contribuir. Não quero contribuir aqui na igreja porque vai para um missionário que eu não conheço. Pode contribuir com uma agência missionária. A tua oferta chegará. Então, olha, a nossa oferta missionária agrada a Deus e aumenta o nosso crédito. No mesmo texto de Filipenses, capítulo 4, versículos 18 e 19, que agora, ele diz assim, mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, irmãos, sugestão para nome aí, quem vai ficar grave, é Epafrodito, e que da vossa parte me foi enviado como cheio de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Verso seguinte, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Está falando para a igreja. A igreja, irmãos, que ela contribui com missões, ela não tem falta. A prova somos nós, que estamos aqui, não tiramos oferta, não ficamos acharcando irmãos, não ficamos o tempo todo chorando, e quanto Deus tem a mão estendida sobre esse lugar. Porque, irmãos, a igreja que ela entrega-se a Cristo para o campo missionário, Deus cuida dessa igreja, é uma lavoura. E o Pai é o lavrador. E Ele vai sempre limpar para darmos mais fruto ainda. Agora, a vara que não der fruto, irmãos, por favor, será cortada, o Senhor diz, e lançada no fogo. Porque para que o Senhor quer crente que não produz? Ele quer crente que produza, irmãos, que tenham alegria em produzir. Então, por isso, tem uma terceira coisa essencial. A primeira foi a oração, você pode fazer.
A segunda contribuição você pode fazer, porque contribuição não tem valor. Não tem valor. É claro que a pessoa que ama o reino de Deus pode falar assim, eu queria dar R$100, queria dar R$200, mas, irmãos, por favor, o seu melhor não é R$100, como algumas pessoas fazem em momento ofertório. Dê o seu melhor aí, essa nota de 200. Não, o seu melhor é aquilo que está no seu coração e aquilo que você pode. Sabe, é gratidão. Eu lembro de uma irmã que nós tínhamos aqui na igreja, ela já partiu para o Senhor. Aí um dia, essa irmã era muito pobre mesmo, né? E um dia passava muita situação difícil, mas Deus honrava ela e Deus sempre manteve o sustento, e ela era sempre alegre. Nunca vi aquela irmã chorando, reclamando, choramingando, nada, nunca vi. E enquanto ela estava aqui, ela um dia veio, pastor, o que eu faço? Eu fiz um serviço, claro, tinha um tempinho já, né? Foi alguns anos atrás, uns 20 anos pelo menos. Aí eu ganhei R$5, então eu tenho que dar dízimo de 50 centavos. Eu dou como dízimo ou dou como oferta, que é tão pouquinho, ó. Ela pensou, pô, não vale nem o envelope que ela vai rabiscar o nome dela. Ela deve ter pensado. Falei, minha irmã, se a irmã ganhou e quer dar como dízimo, dê como dízimo. Isso é uma gratidão sua no coração. Deus não está olhando para o valor, Ele está olhando para o seu coração. Irmão, Deus não olha o bolso do ofertante, igual alguns pastores dizem. Deus olha o coração do ofertante. Ele não olha o bolso, não, ele olha o coração. Ele não olhou o bolso daqueles camaradas que estavam jogando notas grandes lá, não. Ele olhou o coração daquela viúva pobre que tinha as suas 2 moedinhas e quis entregar no altar. Ele não olha o que sobra no teu bolso, o que está no seu bolso. E oferta de missões, irmãos, por favor, olha, é uma entrega missionária e você vai ser abençoado. E aqui, por falar nisso, a terceira coisa que Deus nos deu é a entrega. Ué, mas como? Porque, irmãos, se não houver entrega, não há campo missionário. Não há obra de Deus. Se eu não tivesse entregado a minha vida a Jesus para servi-lo, talvez eu tivesse outra função e tal, mas talvez tivesse tido mais tempo livre. Mas quem ia fazer o que tem que ser feito? Deus não quer usar pessoas que querem tempo livre, Ele quer usar pessoas disponibilizadas no seu reino. Ele quer usar pessoas comprometidas. Se eu ficar pensando assim, não, mas eu não vou ter tempo livre, igual o camarada começa hoje no trabalho, já está contando, o que está fazendo aí? Aconteceu isso com um funcionário nosso lá. Aí o que está fazendo? Não, já estou contando aqui quando eu vou me aposentar. Por favor, irmão, primeiro dia de trabalho. Vai trabalhar. Eu nunca pensei nisso. Eu só trabalhava. Quase que eu passo do tempo, quase que eu passo do tempo. Alguém que me alertou, tu já fez a tua contagem? Falei, não. Aí então vamos fazer, pô. E estava no tempo, já passando, gente. Por quê? Porque, irmãos, vai trabalhar. Aí no reino de Deus é a mesma coisa. Eu quero trabalhar, não quero saber se eu vou morrer amanhã ou depois de amanhã. Eu quero trabalhar. Se eu tiver que morrer, que eu morra trabalhando para o Senhor. Não vou me arrepender disso, não. Então, entregar-se à vontade de Deus é o maior empreendimento que podemos realizar nessa terra. Eu não tenho outro empreendimento. Entregar-me à vontade de Deus é o maior empreendimento. Aí, como aconteceu com Isaías, né? Ele estava muito bem lá, assim com o rei Uzias, mas o rei Uzias morreu. Deus lhe deu uma visão, foi falado aqui no capítulo 6, né, pela nossa irmã Cleide. Aí Deus lhe deu uma visão, aí você já conhece a história, e o Senhor então falou assim, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ali ele fez a entrega dele. Ali ele fez. Irmãos, Isaías foi um grande profeta de Deus. E vou te dizer uma coisa, que eu não tenho mais tempo. Não vou nem falar, senão vai ser um outro assunto. É uma outra pregação, né? Aí começa a empolgar. Então, mas Isaías fez uma coisa muito grande. E ele não era capacitado. Ele mesmo reconheceu a sua incapacidade.
mas o Senhor o capacitou por causa da sua disponibilidade. Então, oração é poder de Deus, disponibilidade, contribuição, irmãos, e a entrega, essa obra que é inacabada, talvez não se acabe, porque Jesus está voltando, mas talvez ela cresça. Amém? Então, ajude essa obra a crescer para a glória de Deus e fica firme. E olha, Deus conta com você, jovem. Deus conta com você, meia-idade. Deus conta com você, velho. Deus conta com você que está enfermo. Não dê desculpas da sua enfermidade. Deus conta contigo. Deus conta contigo. Tem pessoas que às vezes, porque eu estou um problema aqui, tem outro ali, tem outro acolá, aí não quer fazer nada. Irmãos, só se disponibiliza. Sabe? Quando os leprosos chegaram a Jesus, Jesus não deu muita atenção. Falou assim, vai fazer conforme a lei manda. Mostra-vos aos sacerdotes. Eles não foram curados naquela hora. Mas quando eles foram no caminho, mesmo leprosos, o Senhor os curou. Está doente? Vai assim mesmo, irmão. No meio do caminho, o Senhor te cura, para a glória dele. Amém? Então, fique de pé.